deputado estadual, criado no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é um verdadeiro antro, um ninho de cobras. Entendeu a política. Oi, pessoal, aqui é a Nath, criadora do canal Ruptura Brasil. Por aqui vocês vão encontrar política sem filtro, sem censura e sem mimimi. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também acompanha a política. Agora bora lá pro vídeo. Preso na Polícia Federal, morreu pouquíssimas horas depois de entrar lá, numa situação que não está bem esclarecida até agora, que ele teria se enforcado dentro das instalações da Polícia Federal, lá em Belo Horizonte, onde tinha acabado de ser preso. A polícia disse que havia diversas câmeras, tudo ficou filmado, absolutamente compreendido, e que foi de fato enforcamento com uma camisa, que ele estava com short, uma camiseta e uma sandália, nada mais que isso. E fica aquela coisa, ninguém viu, ninguém sabe, a não ser a polícia e André Mendonça e possivelmente a PGR, sobre o que aconteceu de verdade, que esses vídeos estão reclusos dentro do inquérito e a gente não sabe ao certo. Muitas teorias da conspiração avançam por causa disso e agora aparece o Flávio, aparentemente num churrasco, deixa a impressão que é em torno de uma piscina, mas a foto é muito fechada, com Sicário de camiseta branca e Flávio sem camisa, numa impressão de bastante intimidade entre os dois. Não dá para se ter certeza, logicamente, se é intimidade ou não, mas você está vendo a foto aí para entender exatamente o que eu estou falando. Fica a impressão que é um lugar que ele está numa churrasqueira, fazendo um churrasco perto de uma piscina, né? Mas é impressão, é apenas impressão. Agora, a foto passa sensação de intimidade. E Flávio já reagiu a essa foto. Depois de publicada, ele disse que ele, como uma pessoa muito conhecida, uma pessoa pública muito notória, recebe pedidos todos os dias diversos para tirar fotos com pessoas que sequer conhece. É uma resposta através de nota, de uma maneira relativamente vaga, mas que tenta dizer, não sei do que se trata, se essa foto é real, essa foto foi tirada por alguém que pediu para tirar a foto comigo, não sei de onde ele apareceu, não o conheço, não disse que não o conhece, mas leva a entender que não conhece, que não sabe e que não tem nada mais que pudesse comentar a respeito. Agora fica aquela questão. Não sabia que tinha uma foto junto com o Sicário? O Sicário, além de ser aquele sujeito que morreu nas instalações da Polícia Federal, você deve se lembrar, era o braço direito, ou punhal direito, inclusive Sicário, numa das traduções, é justamente punhal. No México se usa muito sicário para dizer daquela pessoa que é contratada pelos traficantes, pelos criminosos da pesada, para darem fim a alguém. Recebem esse nome. Então tem algumas conotações para lá ou para cá, mas sempre nesse sentido. E era, como eu disse, o vice-líder da turma, logo depois do Daniel Vorcaro, aquele que organizava a turma, aquele que organizava o trabalho de policiais federais, policial federal, ex-policial federal, ex-agente da Receita Federal, para fazer as investigações e intimidações de pessoas que estivessem oferecendo alguma forma de ameaça ao grupo de Daniel Vorcaro. É com essa turma que se tratava também de ir para cima de jornalistas. Tinha o Tiago Miranda, sem dúvida, aquele que foi sócio do Léo Lins mais atrás e que é publicitário e com quem o Daniel Vorcaro teve conversas muito fortes a respeito de como dar um fim, por exemplo, na Malu Gaspar. Dar um fim no sentido de calar a boca dela. Uma das hipóteses era trazê-la como contratada para a revista Isto É, onde Daniel Vorcaro teria alguma influência, ou usar outros métodos, e o preferido era descobrir fraquezas dela, do tipo assim, recebimento de valores. Desculpe, a voz não está muito boa hoje, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos lá. E que tivesse recebimento de pagamentos em sua conta bancária, que tivesse sinais
de riqueza extrema, qualquer coisa que pudesse destoar da atividade de uma jornalista. Não encontraram nada, nem multas de trânsito. E Sicário era quem fazia esse trabalho mais pesado. Como eu disse, não só coordenando as pessoas, como também, logicamente, executando os trabalhos mais pesados. E sempre parece a tosse na hora errada, mas ela já vai passar. Então, o que me chama a atenção é, Flávio não sabia dessa foto? Não tinha a menor ideia? Não imaginava que isso fosse acontecer? Não, nem um pouquinho, nem pensava, nem achava que coisa alguma. Achava que talvez nem tivesse a foto. Por que não diz antes? Ele disse, talvez apareça alguma foto minha numa situação, não sei o quê, mas nada demais. Não era muito melhor já ter sentado com sua equipe de campanha, como se faz nessas horas? Senta numa mesa com pessoas da confiança que vão lhe perguntar o que tem de problema que possa aparecer na sua vida. O que podem trazer? 10 anos atrás, você teve um caso, uma namorada, um namorado, teve alguma coisa que pessoas possam trazer e abalar a campanha? Tem alguma conta bancária que a gente não conheça? Algum processo que a gente não saiba? Já teve. Com 18 anos teve alguma passagem policial. Às vezes acontece. Às vezes acontece com o adolescente. Se mete numa confusão, numa festa e coisa assim, e arruma uma treta. E daí, tudo isso tem que ser investigado e levantado antes. E, logicamente, do dia a dia da política. O que você fez no verão passado? O que você fez no inverno passado? Qualquer coisa que possa vir a acontecer. Tem, inclusive, um caso que virou folclore. Fernando Henrique Cardoso, quando virou candidato a presidente, e ele até então jamais imaginava que um dia iria concorrer à presidência da República. Já tinha sido senador, sem dúvida, mas não era um sujeito de grandes pretensões políticas, era mais um intelectual que foi se envolvendo na política quase que por casualidade. Opa, muito obrigado. Vamos deixar aqui no cantinho, aqui no chão mesmo. Se eu precisar, eu já pego essa água aqui. E o Fernando Henrique, ao vasculhar sua vida, ele disse, eu tenho um caso fora do casamento. E esse caso fora do casamento me gerou uma filha. Ele contou isso para a equipe de campanha. E eles disseram, você vai ter que conversar com Dona Ruth sobre isso. Não posso, não quero abalar ela. Essa é uma coisa já resolvida, já ultrapassada, e eu não quero abalar ela. Você tem, Fernando Henrique, que conversar com ela, sim. Você precisa dizer para ela, porque nós vamos trazer isso em público antes que outros tragam, e que vai ser muito pior. E vejam que curioso, ele fez isso, o assunto veio em público, e depois acabou descobrindo que a filha não era dele. A filha era da amante com outra pessoa. Mas trouxe o assunto. É assim numa campanha presidencial, porque tem adversários de todo tipo, tem gente vasculhando a vida inteira. E o Flávio vai passando a impressão do amadorismo, de quem ainda não entendeu, por mais que seu pai tenha passado por isso 2 vezes, ainda não entendeu a dimensão de uma campanha para presidente. Não se compara a uma campanha para deputado federal, para deputado estadual, que era o que ele tinha concorrido a maioria das vezes, e uma para senador, na esteira do seu pai, onde se elegeu com muita facilidade. Então, muitas rebarbas ele já tinha e teve dificuldade já de aparar as arestas. Coisas dificílimas de explicar na loja de chocolates e assim por diante. Agora fica aquela impressão, esse é o grande problema que o Flávio parece que ainda não entendeu. Se amanhã alguém disser que tem uma foto lá na festa das astronautas, feita pelo Daniel Vorcaro, se tem situações em que ele apareceu no chamado Cine Trancoso, que era o nome dado também para as festas de Daniel Vorcaro, lá em Trancoso, no sul da Bahia, qualquer negativa dele vai ficar extremamente enfraquecida. Porque é a primeira, a segunda, a terceira, a 4ª vez que a coisa acontece, ninguém mais acredita. É a historinha do Pedro Lobo.
querendo assustar as pessoas, brincando, dizendo que o lobo está chegando. No dia que o lobo chegou de verdade, ninguém acreditou e o lobo atacou o Pedrinho. É exatamente isso. Ele não entendeu a dimensão que é uma campanha presidencial. Ou então, se entendeu, sabe que tem tantos rabos presos que não daria para contar tudo e prefere ir no risco. Aquilo que aparecer, eu vou vendo, vou resolvendo e vou tocando à frente. Mas é muito arriscado alguém entrar numa campanha presidencial assim. Só vejo como justificativa se for isso. Se tiver, ou se não for, a ingenuidade pura. Ingênuo ele não é, gente. Deputado estadual, criado no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é um verdadeiro antro, um ninho de cobras. Entendeu a política, entendeu os meandros, entendeu o puxar de tapete, entendeu todas essas coisas. E agora, para presidente, o jogo é muito, muito mais pesado. E a estrutura do PT está atrás de tudo que for possível. Como a estrutura dele certamente deve estar atrás de tudo que for possível. De Lulinha, de Lulão, de Fábio, de todos os ligados ao Lula, para ver se acham coisas que possam abalar a campanha de um e de outro. É assim que é o jogo. É assim que é a política. A gente sabe muito bem que é isso. E essa explicação vaga que ele deu é de quem está querendo dizer que não tem relações com o sicário. E se dessa foto vier outra e outra coisa, e se vierem outras fotos desse evento, será que é a única foto que tem? Não é de se imaginar que se alguém registrou essa fotografia, tendo a oportunidade de ter os dois juntos, e outras pessoas, muito provavelmente, não tenha registrado outras fotos, e não pode ter outras fotos desse dia mais comprometedoras, e a saída dele foi bem aquela, não tenho nada com isso. Não, eu tiro foto com pessoas que pedem. Eu não pergunto nem quem é e tiro fotos com as pessoas. É um risco muito grande, sem dúvida alguma. Isso pode enfraquecer mais uma vez a campanha. E eu volto a dizer, essa foto isolada não diz nada, nada de grave, de sério. Esta foto isolada. Acontece que essa foto não é mais isolada, porque já tem outras questões que apareceram muito firmes aqui, especialmente Daniel Vorcaro. E de repente se soube que daquilo que apareceu com a primeira pergunta, que o Flávio negou e tentou até desdenhar do próprio repórter que fazia a pergunta, não lhe caiu a ficha naquele momento que o sujeito tinha alguma coisa mais consistente. Aí aparece as primeiras mensagens, que são bastante comprometedoras. E Flávio diz que é só isso. Depois aparece a notícia clara, incontestável, de que Flávio esteve na casa de Daniel Vorcaro, depois que Daniel já tinha sido preso. Depois, vejam bem. Então tudo isso vai fazendo com que essa foto seja, assim, comprometedora para o Flávio Bolsonaro, justamente porque tem a sequência das negativas em fatos relevantes. Aí aparece o dinheiro, 134 milhões, que não viraram 134 milhões, ficaram em 61 milhões, ainda não explicados. E, lógico, isso abala muito a campanha. E eu volto a dizer para vocês, o Lula está vendo isso e está dando risada. Está dando risada de monte, porque o Lula está se sentindo mais forte nas pesquisas. Já vamos falar disso, inclusive. Está sentindo sua popularidade melhorando um pouco. E é mais ou menos lógico. Ele tem a máquina na mão. E ele, de bobo, não tem nada. Tem a estrutura do PT, toda essa estrutura forte trabalhando para ele. E fazendo essas chamadas bondades, que são distribuições de recursos aqui e ali, que vão conquistando a simpatia das pessoas. A gente sabe disso. Aí ele vê essas questões e fala cada vez mais convicto. O Lula fala para si próprio, é no Flávio que eu vou votar no primeiro turno. Eu quero que ele seja meu concorrente. E o Lula só não votaria no Flávio se olhasse as pesquisas nas vésperas e sentisse a possibilidade firme de ganhar essa eleição no primeiro turno, o que me parece mais do que descartado. O Lula não está com essa força toda e tem outros candidatos ocupando espaço também. Mas o Lula vê e fala, é exatamente o Flávio que eu quero.
Com ele eu sei como fazer o jogo, eu sei o embate que eu tenho que fazer com ele. Ele eu quebro as pernas. O Lula, que eu já disse para vocês algumas vezes, me parece cada vez mais claro. O grande adversário do Lula é o próprio Lula. Se o Lula acertar a mão do ponto de vista político, de convencimento do eleitorado, ninguém leva dele. Agora, dependendo de quem esteja no segundo turno, as possibilidades de dificultarem a vida do Lula podem ser maiores. E o Lula vê cada vez mais que o Flávio é o ideal para ele. Que o Flávio carrega uma rejeição quase do tamanho da do Lula. Só Aécio Neves tem uma rejeição maior. E não sei nem como que o Aécio Neves consegue essa rejeição tão grande se já estava até esquecido de boa parte do eleitorado. Mas então o Lula fala, é isso, vem um candidato com rejeição equivalente à minha e fácil de quebrar as pernas. Num debate público, eu estraçalho ele. O Flávio não tem prática, não tem manha de debates. Quase nunca participou de um debate, ainda mais numa campanha presidencial, que as coisas são muito rápidas. E o Lula, que não está no auge da sua capacidade política, mas está com a experiência política a pleno, sem dúvida alguma. Não tenho dúvida nenhuma disso.